Meus amigos da Jovem Pan Online, estamos em pleno inverno e realmente esse ano um inverno, períodos de muito frio, de tempo seco, de dispersão de poluentes difícil, as tais inversões térmicas, uma alteração de nível de temperatura na atmosfera que cria uma certa dificuldade em dissipar os poluentes, as partículas produzidas pela combustão dos veículos, enfim, a poluição já tradicional numa cidade como São Paulo e nos grandes centros, o tal fenômeno da inversão térmica. Então, frio, tempo seco, inversão térmica, falta de dispersão de poluentes, os poluentes com a inversão térmica eles descem e eles contaminam muito mais o ar que nós respiramos, principalmente aqui na nossa santa terrinha São Paulo, maravilhosa cidade de São Paulo, maravilhosa mesmo. Esse é o preço do desenvolvimento, o preço do crescimento exacerbado e de uma má gestão do crescimento. Vamos voltar a falar de medicina. Essa época merece uma série de cuidados. Aqui, se formos conversar sobre tudo que deve se cuidar no inverno, teremos vários boletins para conversar. Mas, já que eu falei de poluição, vamos conversar com as pessoas em geral que são o quê? Alérgicas. O asmático, que é aquela pessoa que tem chiado no peito, broncoespasmo, diante de um fator de agressão. Essa época o asmático sofre muito mais, porque o ar está muito mais seco, está muito mais poluído e o frio, o ar frio que a gente respira nessa época, propicia mais descompensação para os asmáticos. Então o asmático tem que tomar cuidado em locais muito fechados, onde não há renovação de ar, locais fechados com aquecimento, com calefação, ou mesmo com locais com ar condicionado, propicia maior descompensação do asmático. Ele tem que tomar cuidado, ele tem que se medicar adequadamente, tem que conversar com o seu médico. As aglomerações propiciam muito mais doenças infecto-contagiosas de transmissão respiratória, isto é, gripes, faringites, processos virais. Isso intensifica a descompensação dos asmáticos e quem tem faringite, rinite, sinusite alérgica. Quem não tomou vacina contra a gripe está mais propenso a pegar a gripe. E mesmo quem tomou vacina contra a gripe poderá sim adquirir uma gripe e também tem que se cuidar de maneira adequada, tomando sintomáticos, mantendo a via respiratória bem pérvia, fluida, através de lavagem da cavidade nasal com soro fisiológico, de uma boa inalação para a via respiratória. Essa época do ano, os asmáticos, as pessoas que vão sofrer com esse clima, têm que ter a ideia de que devem se hidratar bem, porque a boa hidratação faz com que os nossos fluidos, os líquidos produzidos no nariz, nas vias respiratórias e na boca, fiquem mais fluidos, fiquem mais molhados, vamos dizer assim, mais fácil de você eliminar esse tipo de secreção, porque o ar muito seco e muito poluído resseca demais as nossas mucosas. Então tudo isso mostra que nesta época do ano, a pessoa que tem problemas respiratórios, principalmente de cunho alérgico, ou então as pessoas mais idosas que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, também chamado enfisema pulmonar, principalmente em quem já foi ou é fumante, tabagista, tome muito mais cuidado, porque nessa época a respiração fica mais difícil e a chance de complicação dos brônquios é maior. Então, essa dica de frio para quem tem esse tipo de dificuldade deve ser considerada. Converse com o seu médico, reveja sua medicação, reveja seus hábitos para não ter uma grande descompensação. Além do mais,
Podemos falar também um pouco as pessoas que têm problemas circulatórios, os diabéticos, quem tem arteriopatia em geral, pessoas com aterosclerose, isto é, deficiência de chegada de sangue nos tecidos, principalmente nas extremidades e principalmente nas extremidades dos membros inferiores. São pessoas que na época do inverno, do frio, isso piora, isso intensifica. Então, reveja a sua medicação, quem toma vasodilatador, quem tem necessidade de fazer retorno com o seu cirurgião vascular que cuida dessa parte, converse com ele se a medicação está em ordem. Converse, verifique se não está com frieira entre os dedos, que isso pode piorar, porque a circulação é deficitária, principalmente em diabéticos. Verifique o tipo de aquecimento que você vai fazer nos seus membros. Nada de escaldapé, água quente, nada de bolsa de água quente, nada de cobertor elétrico. O aquecimento deve ser aquecendo-se o ambiente e usando meias de lã, usando tecidos que aquecem a região de maneira natural, sem nada mecânico como água quente, bolsa de água quente, cobertor elétrico. Tudo isso pode trazer complicações, queimaduras, feridas e até infecção e futuras amputações. Quem tem esse tipo de problema circulatório deve tomar muito cuidado também nesta época, porque isso se intensifica. Sabe-se também que com a poluição, com a dispersão difícil dos poluentes do ar, com o ar seco, as próprias pessoas que têm algum problema cardiológico, aumenta a incidência de problemas de coração nesta época. Então verifique sua medicação, faça seu exame de rotina, consulte seu cardiologista ou seu clínico para evitar problemas maiores nessa época do ano. O tipo de alimentação que se usa nessa época do ano é uma alimentação normal como toda época, mas alimentos mais calóricos, que trazem mais aquecimento para o seu corpo, acaba ajudando. Tem que tomar cuidado, porque às vezes o alimento mais calórico ele é mais gorduroso, ele pode descompensar pressão, são alimentos com mais sal, pode descompensar o diabetes, porque acaba tendo mais hidrato de carbono, mais gordura. Quem tem problema de colesterol, triglicérides, deve tomar cuidado e ingerir muito mais alimentos gordurosos. E sim, aconselhamos o uso de caldo quente, de sopas, de líquidos quentes, leite quente, o chá quente, que de fato aumenta a oferta de calorias internamente, propiciando uma facilidade do nosso corpo em enfrentar o frio. Agasalhar-se bem faz parte, porque aí você perde menos caloria do seu corpo, isso colabora para que você se mantenha numa situação estável. Quem faz exercício, tome cuidado, porque realmente fazer exercício ao ar livre, você vai se expor demais ao frio. Usar uma vestimenta adequada para fazer bom exercício e sempre se lembrando de duas coisas básicas sempre que eu falo a respeito desses distúrbios. Ingerir uma boa quantidade de líquido para se manter bem hidratado e bem fluidificado. As pessoas pensam que no inverno pode tomar menos líquido. Não, tem que tomar a mesma quantidade de líquido, porque o ar seco, ele rouba das nossas mucosas, boca, nariz, olho, ele rouba líquido, ele resseca essas estruturas e o corpo, para umidificar essas estruturas, tira líquido das nossas veias, das nossas artérias, da nossa circulação. E outra dica sempre, aglomerações, contato, muita gente apertada no mesmo lugar, lave sempre as mãos, porque as mãos são as principais fontes, é a principal fonte de transmissão de doenças infecto-contagiosas. Meu amigo Travesso está com uma baita de uma gripe, então eu vou cumprimentar o Travesso, nós vamos conversar, o Travesso vai passar para as minhas mãos um pouquinho do vírus que ele está acometido. Se eu não tomar uma providência e for cumprimentar ou tocar outra pessoa, eu vou levar para essa pessoa o vírus que eu peguei do Travesso.
ou encostando nos locais que o travesso colocou a mão. Então, até coincidentemente, eu tenho aqui, eu vou pegar aqui o álcool gel. Aqui, pronto, travesso. Aqui, eu vou pegar, já que eu não posso lavar as mãos durante a gravação, eu vou botar o álcool gel na minha mão, vou esfregar bem, ficcionar todos os meus dedos, minhas unhas. Teoricamente, eu consigo evitar que o que o travesso passou para mim, eu passe para as outras pessoas antes que eu possa lavar as minhas mãos. Então, dada a aula prática aqui de álcool gel para o travesso, espero vocês no próximo boletim.